Olá pessoal, hoje eu queria explicar para vocês essa grande história. Que história é essa de que Jesus morreu por mim? Como assim? O que esse homem que dividiu a história, que causou um grande impacto na humanidade, o que realmente esse homem fez? Por que as pessoas falam, os cristãos falam que Jesus morreu por você? E a minha ideia é explicar isso através de um dilema, que eu vou chamar de o grande dilema. Para a gente entender esse dilema, vamos pensar, imaginar a seguinte situação. Digamos que um pai de família, nessa pandemia, ele entra num supermercado armado e rouba uma cesta básica, porque a sua família está passando fome. Só que esse pai de família é preso e agora ele está diante de um juiz para ser julgado. Só que esse juiz, ele está com muita pena desse pai de família, porque ele roubou para comer. Mas esse juiz, ele precisa aplicar a lei, porque a lei fala que se alguém roubar, é preciso haver uma punição. Não existe na lei um dispositivo que o juiz possa dizer assim, eu vou perdoar você porque eu estou com pena. Não, o juiz ele tem um dilema, porque ele está com pena, mas ele precisa aplicar a punição. E o que isso tem a ver com Jesus? Deus também tinha um grande dilema para resolver. Como assim? Vamos voltar lá no início, lá em Gênesis. Eu não sei se você crê em Adão e Eva, esse não é o ponto. Mesmo que você não acredite nessa história, vamos procurar entender o que fala a respeito da entrada do pecado na humanidade. Como assim? Se você pensar e olhar para a sua própria vida, você vai perceber que a humanidade ela tem uma tendência natural ao erro, ao pecado, aquilo que a gente fala de pecado, que é estar cometendo uma maldade ou estar cometendo algo que não é aquilo que nós fomos planejados e criados para ser. Então, independentemente se você não acredita, tudo bem, mas olhe para si mesmo. Olhe para uma criança, por exemplo, que quando já desde pequena ela começa a apresentar comportamentos que não são legais, que parece que há dentro dela uma tendência para o mal. Isso é o pecado que está dentro de nós. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O que é o salário? Quando você trabalha o mês todo para uma empresa, no final do mês você vai receber o seu salário, que é o pagamento por aquilo que você trabalhou. E a Bíblia fala que o pagamento do pecado é a morte, ou seja, é a separação de Deus. É a morte física, é a morte espiritual. E esse é o grande dilema de Deus, porque a Bíblia também fala que não é do seu desejo que nenhum se perca, nenhum de nós se perca, nenhum de nós seja condenado. Só que Deus também tinha uma lei para ser aplicada, que é esta: o salário do pecado é a morte. E Ele também gostaria de que nenhum de nós nos perdêssemos. Então, como que Ele resolveu esse dilema? Ele mesmo pagou o preço desse pecado. Ele mesmo pagou esse preço de morte. Porque a Bíblia fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, no Evangelho de João. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Então, vamos imaginar também a seguinte situação. Digamos que você criou uma colônia de formigas em sua casa, em um aquário. E você tinha um plano para essa colônia, você tinha um projeto. E de repente as coisas saíram do controle, e aquelas formigas começaram a se matar, comer umas às outras, e aquela colônia estava uma bagunça. E digamos que você pudesse fazer isso, você pensou na seguinte solução: eu vou me transformar em uma formiga e eu vou arrumar toda essa bagunça. E de repente você se transforma numa formiga e agora você está ali dentro da colônia resolvendo tudo aquilo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque quando o Verbo se fez carne, em Jesus, Deus mesmo se fez carne e habitou entre nós. Ele mesmo se limitou de todo o seu poder, ele mesmo se limitou de ser Deus, de ter os atributos de Deus, e caminhou entre nós na humanidade. E também ele mesmo tomou sobre si todo aquele peso, todo aquele pagamento do pecado, porque o profeta Isaías, esse profeta, ele viveu
mais ou menos 700, 600 anos antes de Cristo, ele profetizou a respeito disso, que ele foi moído por nossas transgressões e ferido por nossas iniquidades. Então, na cruz, ele tomou sobre si e pagou o preço. Ele mesmo foi o sacrifício perfeito que aplacou a ira divina e que pagou o preço do pecado, o salário do pecado. Então esse dilema agora está resolvido, porque aqueles que, mediante a fé em Cristo, mediante a fé naquilo que Jesus fez, podem acessar a Deus, podem ser perdoados, porque há um dispositivo legal que permite que o salário seja pago a Cristo e não a você. Ou seja, que toda aquela consequência do pecado e do erro recaia sobre Cristo e não recaia mais sobre você. Então agora esse juiz, esse justo juiz que é Deus, ele pode aplicar a sua pena sobre o que Cristo fez. Então a pena foi aplicada. Na cruz Jesus falou assim: Pai, por que me abandonaste? Porque ali naquele momento ele sentia a separação. Todo o peso do pecado estava sobre os ombros dele. E ali ele foi punido, ele foi massacrado. Foi um espetáculo terrível de sangue sanguinário. E foi uma coisa terrível que aconteceu, porque ele foi massacrado pelos nossos erros. E hoje você, mediante a fé nele, pode ter acesso ao Pai e pode estar perdoado e livre de todo peso e de todo medo da morte, de todo medo do que pode acontecer depois que você morrer, porque você tem agora alguém que pagou essa dívida por você. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço a todos.